Olá, eu me chamo Stephanie de Oliveira, sou acadêmica de enfermagem da Unipar do campus de Francisco Beltrão, e sob orientação da professora Franciele do Nascimento Santos Onta, vou apresentar o resumo intitulado Bactérias multiresistentes, colonização e importância epidemiológica em unidades de terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva é destinada para a estabilização de pacientes críticos, mas também é um local que mais propicia a colonização bacteriana, em virtude do acometimento imunológico dos pacientes, dos inúmeros procedimentos invasivos a que eles são submetidos, das terapêuticas avançadas e da ampla antibiótico terapia. A colonização, ela pode levar à infecção bacteriana por essas bactérias multiresistentes, caracterizando assim um problema de saúde pública, chegando a causar cerca de 7 mil mortes por ano, com previsões para chegar a causar 10 milhões de mortes até o ano de 2050. O objetivo desse estudo, então, é identificar a colonização por bactérias multiresistentes em pacientes monitorados em UTI. Foi, então, uma pesquisa de campo, descritiva, documental, experimental, com abordagem quantitativa, que se realizou na UTI adulto de 2 hospitais. A amostra constituiu-se por cerca de 180 pacientes internados no período de maio a setembro do ano de 2022 e de junho a julho do ano de 2023. A coleta de dados foi feita através de um checklist de variáveis clínicas coletadas, então, do prontuário do paciente. Também foi realizada a coleta de um swab nasal e retal a partir de 48 horas de admissão na UTI. Esse swab foi mergulhado em um tubo de ensaio com TSB, suplementado com 8 gramas por litro do antibiótico ceftriaxona. Após isso, foi realizada, então, a cultura dessas amostras e também a identificação microbiológica e os testes de sensibilidade através do antibiograma. Dentre os resultados encontrados, então, encontrou-se 59,4% de colonização nos pacientes pesquisados. Cerca de 107 pacientes estavam colonizados. A bactéria mais prevalente foi a Acinetobacter baumannii, com 26,6% de colonização, seguida de Klebsiella pneumoniae, com 19,4%, e Pseudomonas, com 16,5% de colonização. Em outro estudo realizado na UTI de um hospital universitário com 144 pacientes colonizados, em 22,9% destes, o micro-organismo isolado foi o Acinetobacter baumannii. Essa grande taxa de colonização pode ser explicada pelos fatores de virulência aprimorados por essa bactéria, como a maior aderência às superfícies, através da formação de biofilme, baixas exigências nutricionais e a capacidade de captar ferro por meio de moléculas denominadas sideróforos, além da capacidade de formar uma cápsula polissacarídea que atua como uma barreira em torno da parede celular bacteriana, fornecendo proteção contra pressões ambientais, incluindo regimes de dessecação e desinfecção, bem como as respostas imunes do hospedeiro. Em outro estudo, realizado com pacientes internados na UTI de um hospital universitário, pode-se observar a prevalência de 13% da bactéria Klebsiella pneumoniae nas secreções traqueais analisadas, 12,8% nas hemoculturas e 31,80% nas uroculturas. A média de todos esses índices se parece muito com o total de colonização encontrado nesse estudo. Essa bactéria, ela coloniza tanto a orofaringe quanto as fezes de pacientes saudáveis, ela pode colonizar. A partir do momento que esses pacientes têm um rebaixamento de sua imunidade, ela se manifesta mais grandemente, podendo gerar até uma infecção. Pela ampla antibioticoterapia empregada para o tratamento dessas infecções, essa bactéria acabou desenvolvendo mecanismos de resistência. Um mecanismo muito importante que pode ser citado é a produção de enzimas carbapenamases, que tem o potencial, então, de degradar os beta-lactâmicos, que são uma classe de antibióticos amplamente utilizada. Em outro estudo realizado com 3.060 pacientes na UTI de um hospital particular da cidade de Anápolis, em Goiás, identificou 18,13% de colonização por Pseudomonas, que é um dado bastante parecido com o encontrado nesse estudo. A Pseudomonas, então, ele é um patógeno oportunista que coloniza principalmente pacientes com imunidade mais baixa, né, que são esses pacientes da UTI, pacientes mais idosos. Os fatores de virulência expressados por essa bactéria seria, então, a formação de lipopolissacarídeos, que vão ficar, então, na membrana dessa bactéria, ao aumento do fator de adesão, os flagelos, o desenvolvimento de biofilmes, a expressão dos sistemas de bombas de efluxo, além da diminuição ou total inativação de porinas, que explicam sua resistência aos antimicrobianos. Essas 3 bactérias, então, elas são componentes do grupo ESCAPE, que é responsável pela maioria das infecções hospitalares, por sua capacidade de driblar a ação biocida dos antibióticos. É responsável também e bastante associada a um alto índice de mortalidade nos pacientes colonizados por esse tipo de bactéria. Conclui-se, portanto, que são patógenos que merecem destaque e merecem também maneiras de driblar essa colonização e essa infecção, já que esses patógenos
evoluíram muito e podem levar a altas taxas de mortalidade no ambiente de terapia